Ah, muito obrigado. Maravilhoso. Tamo junto, Instituto. Hi, guys. This is João Apolinário. Não, tô brincando. E aí, gente, tudo jóia? Aqui quem fala é o professor João Apolinário e nós estamos de volta com vídeos violentos. Esses vídeos que eu vou fazer daqui pra frente são vídeos pra arrepiar o cabelo de quem não gosta de tocar bateria direito. Mas pra quem gosta, esse negócio vai ser top. Porque se você deseja evoluir, você veio pro canal certo. E aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, porque hoje é vídeo de react. Mas, primeiramente, segundamente, terceiramente, é um vídeo para bugar a cabeça e fazer quem quer aprender ir para frente. E quem não quer aprender, desistir desse canal aqui e seguir o rolê, certo? Vou dizer com todas as palavras. Se você veio para tirar uma onda, deixar seu like, aprender coisa nova, cola com a gente que a parada vai ser massa. Bem-vindo ao canal da Podrums, esse é um canal de bateria e aqui é conteúdo sempre que disponível. Então, nós faremos maratonas, farei postagens às sextas-feiras, sim, toda sexta. Vamos começar com um sextou de rimshot, certo? Então vamos começar de qualidade. Hoje, eu quero deixar meu agradecimento mais uma vez a quem faz esse negócio acontecer. Também dar um grande salve para as minhas marcas que eu adoro usar, que é a Liverpool. Se você tem baqueta desse jeito aqui, você sabe que o negócio é top. Se você usa Liverpool, ótimo, parabéns, porque eu adoro as minhas baquetinhas 2B. Isso, eu uso para treinar mesmo, eu sento a mão. Se você tá aqui, ó, olhando essa parada boa, recomendo. Baquetas 2B da Liverpool, ótimas para estudo. Cortando a resenha de fazer o jabá, vamos ao que importa. Hoje é dia de react. E é um react um pouco mais profundo, porque a gente vai falar sobre estudo da bateria. É um negócio da hora. É um negócio que vai envolver um pouco mais de atenção, cuidado, e a gente vai aprender um idioma novo. Para quem não é acostumado muito com inglês, parte para o universo do rap, do hip hop, da gringa. Acostume-se e depois volta para o canal, porque a gente vai ter que aprender um idioma na marra. E se você está vendo que às vezes está meio difícil, é só clicar ali embaixo na descrição, colocar a legenda em português, e aí aos pouquinhos você vai aprendendo a usar o YouTube, aprender um idioma novo. E se achar interessante, aprender um idioma novo fazendo um curso de inglês com alguém por aí da internet. Mas meu foco não é falar sobre idiomas, o nosso foco é falar sobre a linguagem musical. Certo? Zoeiras à parte, brincadeiras para todo mundo, vamos ao que interessa. Esse é um canal de... Apadrums. My name is what? Excuse me. My name is Apadrums. Can I have the attention of the class for 1 second? My name is Apadrums. Bateria. Hoje nós vamos falar sobre Larnell Lewis ouvindo uma música e tocando isso de forma perfeita. Antes de mais nada também, preciso dizer mais uma vez, esse é um vídeo que é de um canal que me inspirou muito a começar o meu, certo? Então eu espero que esse canal não seja bloqueado, ou espero que esse vídeo não receba um bloco da parte do Jared, que é o fundador da Drummel. Um grande abraço. Sou um cara que admira seu trabalho e inspira também a fazer o meu. Meu intuito não é copiar o seu canal, nem copiar as suas ideias, mas é expor o pessoal que trabalha com qualidade. E você está rodeado de muitas pessoas assim, certo? O foco aqui é ver o que é importante. Se necessário, voltaremos. Haverá idas e voltas, sim, porque é importante frisar aquilo que vai fazer a sua cabeça ver por uma visão um pouco mais aguçada
e também ajudar você a evoluir na bateria. Porque se você está aqui assistindo um negão fazendo um negócio, entenda o seguinte, a gente não vai fazer porcaria e nem vai ganhar seu tempo à toa. Tempo é vida, tempo é dinheiro e tempo é uma coisa que a gente não volta atrás. Certo? Nós vamos assistir o react de Lionel Lewis, é um vídeo da Drummel, se possível depois não esqueça de ir lá, dar o seu joinha, se der, se você achar um canal legal, que é difícil não achar, né? Se inscrever lá também, se inscreve no meu, se inscreva no canal deles, deixa o seu like, eu vou deixar o link na descrição aqui para você assistir o vídeo depois, porque é um vídeo que vale a pena pensar. Pô, vou falar isso ao longo do vídeo para você começar a entender como é o universo da música, certo? Vai abater em muitas coisas que a gente já falou no assunto, em todos esses anos no canal. Vai falar em coisas que ajudam também para você que é batera e quer às vezes cantar, quer às vezes ter destaque no meio que você toca. Se você também é um batera freelance, também vai ter coisas que vai ajudar você a pensar. Então esse é um dos poucos canais que vai falar um pouquinho de verdade para você tirar uma onda na batera. É massa tocar bateria? Com certeza. E é muito mais massa você ter carta na manga na hora de tocar. Essa é uma das coisas que vai tocar quando você olhar e escutar. E nós que somos brasileiros, a gente vai perceber algumas pitadas de coisas que são nossas na mão da gringa. Então os caras estudam a gente. Vamos estudar os caras. Beleza? Deu o papo. Forte abraço. Drummel, obrigado por postar isso. Essa joia aqui está sendo muito útil para a galerinha que estuda comigo aqui no backstage. E vamos expor isso, porque são coisas importantes. E a gente tá aqui para arregaçar. Beleza? Vamos seguir. Então vamos lá, gente. O foco desse vídeo aqui é fazer com que você entenda que a música... Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho mais pro meu lado, aqui, que a hora que eu encostar, às vezes eu fico mais perto ou mais longe. O foco desse vídeo aqui é fazer você chegar a um ponto em que tudo que você sabe é importante para chegar a algum objetivo, principalmente na bateria. Universo de rudimento, leitura, seja o que for, é importante ter em mente isso. Estudar vai te ajudar a crescer. Beleza? Então, vamos lá. Expandir a tela aqui. Here we go. Hey, what's up? I'm Larnell Lewis, and I'm here at Drumeo, doing a few things, and one of them is learning a song by ear. Now, I get asked quite often, how is it that I'm able to learn songs really quickly? One example of that is the We Like It Here record from Snarky Puppy. With the exception of 2 songs, I actually learned that album on a 7.5-hour flight on my way to Europe to Eita, pega. With the exception of 2 songs, I actually learned that album on a 7.5-hour flight on my way to Europe to record those sessions. Então, batera, tá aqui. Como eu já disse, né, haverá momentos em que a gente vai dar uma pausa. É importante a gente perceber isso. Eu não sei se você domina o inglês, mas perceba o seguinte. Para quem domina inglês vai entender o seguinte que ele disse ali. Ele pegou num voo de 7 horas e meia, ele escreveu um álbum de música que ele ia tocar. Ele transcreveu, ele imaginou. Bateria, é de cair o cabelo. Não vou falar da onde, mas é de cair o cabelo. Uma das coisas importantes pro batera hoje, principalmente para você que está começando, eu falo isso para os iniciantes, para quem está chegando e passando aqui. Entenda o seguinte, batera, é muito importante ler. Seja o que for na bateria, um trechinho, um rudimento, leia. Pessoal, ainda não sei. Copia, faz igual eu estou fazendo. Se você não segue o meu Instagram,
Tá aqui lá no final da página, lá na descrição lá do canal, a minha página no Instagram, segue lá. Lá a gente faz coisa escrita. Aqui às vezes é muito conteúdo, então não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então lá tem conteúdo diferente do conteúdo daqui. Se você tá aqui, me segue, vai para lá. Você tá lá e assiste de vez em quando, se inscreve aqui. Mas o que ele fez? Ele escreveu um álbum no voo. Ele não pegou semanas, ele pegou um voo. Ah, vou daqui ali 7 horas. Vou escrevendo. E ele fez isso no voo. Terminei o álbum. Certo? Então dá pra ver que o cara é um cara leitor. Seja de música, seja do assunto. Mas na área que ele tá, ele domina. E Snarky Puppy é uma banda... Puta que pariu de boa. É muito boa. Mas é um universo instrumental. Então vale muito pra você que quer ter pitadas de curiosidade. Não um universo pop. Certo? Olhando ele ali, você não acredita, você não dá nada, você acha que é um nerd. E na verdade é um nerd. Mas ele domina a arte que ele toca. Certo? Então, vamos seguir adiante. There's a lot of pressure, but it's a situation I'm familiar with. I didn't make a lot of notes. I was able to connect the music, and of course the players really made me feel comfortable. But in this situation, I'm learning this song for the first time. I'm hearing it for the first time. And I have no clue what I'm... Né? Voltando ali. O que ele disse é o seguinte, o que ele disse é que teve um pouco de pressão dentro daquele período de voo até escrever a música, sabe? Bom, quem não teria pressão, né? Pode ser o músico que for. Se você não tiver muita proximidade com aquilo que você faz, seja o que for, luta, conversar, dançar, pintura, o trabalho que você exerce, se você não tem muita proximidade, você fica nervoso. E sob pressão é pior ainda. Então, como ele já está acostumado, ele se sentiu um pouco pressionado, mas ele já estava acostumado. Né? Então, gente que está acostumado com as coisas não assusta muito. É útil fazer isso, porque se você toca na igreja, por exemplo, 1, 2, 3 anos, de vez em quando vocês tocam em igreja diferente, ou você tá com uma banda e não toca sempre na garagem, é uma sensação parecida, porque a pressão de estar tocando já com frequência te ajuda a ser um pouco mais relaxado. Você fica menos tímido. Você lembra de mais coisas, você consegue liberar a serotonina. A gente já está entrando numa outra área, mas enfim. Você consegue ficar mais à vontade para tocar qualquer coisa. Certo? Então vamos lá. I'm about to hear. But what you're going to see is me working through my process of understanding sections, understanding the form, getting through shots, listening to nuances. And I don't know how many times I'm going to have to listen, but I'm going to do my best to grab as many details as possible and hopefully just end up with a complete take. It's called Chick's Pain. I don't know what to take from that title. If you don't like the song or the title, you can blame Dave. I have nothing to do with it. I'm just an innocent bystander. I'm here to share my musical talent. And hopefully there's next to no pain. But if there is, it will all be for your viewing pleasure. Okay? So, kind of nervous, not gonna lie, just a little bit, but that's all right. That means I'm gonna be more focused. So, less talk, more learning. What I like to do is listen to the song. If I'm in a crunch for time, I'll make some notes and I'll just kind of figure out all sections, this and the other. I think I might just do one listen, one pass through, hear what I can hear, not make any notes and see what happens. I'm just curious. Eu vou dar uma descrição rápida sobre o que aconteceu. Como a gente já falou da ideia da legenda, se você colocar a legenda vai aparecer em português, vai ficar mais fácil para você entender. O que ele está fazendo agora? Ele está fazendo uma escuta ativa. Essa é uma das coisas que todo músico precisa fazer para entender, depois de muito processo de aprendizado e durante também esse processo. Essa é uma das coisas que a gente faz nos estudos dentro da Apple Drums,
que é você ouvir a música inteira para ter a sensação de o que vai acontecer. Pode acontecer de você já estudar com uma folha na mão, que você já passou pelo processo de compreensão básica, você vai aprender coisas maiores, coisas melhores ou mais detalhes com as coisas que você já aprendeu. E também tem o caso de você ouvir uma música que você nunca viu a escrita pela primeira vez, como ele está fazendo, e começar a mapeá-la na sua mente. There's a build there. Vou voltar um pouco aqui. Let's see what happens. I'm just curious. Okay. There's a build there. Whoa. I'm gonna have to check that intro again. Okay, you have the coughing pattern. But the bass is giving me the steady. I might follow the bass. And we went right into a solo, so I gotta be aware of my activity. Okay. Build. Okay, I think there's a beat drop there at some point. Key solo. Eight. $16 bars, so different vibe here. Okay, I hear that quote. Build. Right. Bass solo. It's 8 bars. Mm-hmm. 16 bars. Vibe change. Seven. Okay. So unison line at the end of the bass solo. Build. Oh. Cool. I think I'm gonna have to write this down. If I want to be successful, I think the saying is the shortest pencil is longer than the longest memory. So, Carai! I think the saying is the shortest pencil is longer than the longest memory. The shortest pencil is longer than longer memory. É. O menor lápis é mais longo do que a memória é mais longa.
a rapper. É, gente, tem que escrever, resumindo. O cara vai escrever. Complexão, hein? Embaçado. Vamos aprender com o homem. So, yeah, I'm gonna write this down. So, when I make my notes, what I like to do is I try my best to scratch out a ballpark form. So, I will count the amount of bars when things change. I will kind of end my bars there, write the number of bars that went by, and then write another staff altogether. I might use A, B sections or choruses and verses, but all right, let's go and see what happens. From the top again. So I got quite a bit of information from that last listen. I'm gonna have to scrub through and get that shot so I know the rhythms. What I'm seeing here is there's a keys intro. I think I'm ready to give it a try. What do you guys think? We can do it? Let's do it. Seguinte, o cara escreveu, passou a ideia, e agora ele vai tocar o que ele escreveu, dentro daquela melodia que a gente ouviu, sem bateria. Então o que acontece? Ele ouviu pela primeira vez, ponto 1. Ponto 2, ele vai tocar agora. Ponto 3, ele já tem uma bagagem musical. Então como a gente já, se você já ouviu, pelo menos deu uma pausa, foi lá procurar saber o que é Snark Pup, você vai ver que o cara não é de hoje. Então ele tem uma bagagem de jazz, pop, rock, músicas de preferência dele ou de coisas que ele já tocou. Ele não tá ali aleatório, ele não tá ali do nada, ele não cai de paraquedas. Uma das coisas importantes para você não ficar triste vendo esse vídeo é o seguinte: não se compare. É importante se comparar quando você está no mesmo nível que alguém que está aprendendo na mesma sala que você. Mas é importante também ver a base daquela pessoa que está lá. Porque às vezes aquela pessoa tem uma família que é de músico, ele já tocou em algum lugar com a família e começou a fazer aula agora. Ou você também tem essa bagagem e o outro está começando agora. É importante ter essa humildade para você perceber que o mundo da música ele é muito aberto. Você pode aprender em qualquer lugar, mas quando o assunto é método, é você e você. Não tem para onde ir. Não tem como eu colocar conteúdos na sua cabeça. Não tem como eu pegar um vídeo e pegar aquilo ali e colocar na minha cabeça. Eu tenho que ter uma base. Isso vai acontecer no que você vai ouvir e assistir agora. Então não fique triste, bateristas antigos. Bateristas novos, se inspire, porque o bagulho é louco. É importante ter base para fazer isso aqui. Não vem, a música tava massa, resolvi fazer. Como diz no break, ó, não vai colar. Vamos lá pro que interessa. Caralho. Ô, esqueci. Tô muito solto nos palavrão, mas vamos lá. Foda-se. É importante você perceber que é até bonito de ouvir. Para caras que tocam jazz, a gente sabe fazer melodia na bateria. Por mais que a bateria não seja um instrumento melódico. Não, na verdade não é um instrumento... Bateria é um instrumento rítmico. Dá pra afinar a bateria em tons? Dá, mas dá um certo trabalho, depois de você sentar muito a mão desafina. Então é um instrumento que ao mesmo tempo é sensível e é grosseiro. Para quem toca, entenda o seguinte: dá pra gente fazer alusões, dá pra gente fazer paralelos, harmonizar o negócio ali, mas não tá tocando na notinha. Nem toda bateria acontece isso, mas é possível. O que ele fez foi algo bonito. Ó, vamos prestar atenção aqui, ó.
Uma pitada de samba, né? Parece um pouco com samba, mas a pegada de samba não é, ó. A pegada do samba é bumbo direto. Tum, 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 tum. Ele é um samba americano. Mas tá legal de ouvir. Pra eles é diferente. E com sax dá uma mudada, né? Porque samba brasileiro não tem sax. Tentando tocar ringshot ali. A pegada brasileira tem um pouquinho mais de aro, né? Aro e condução. Condução metralhada ali, ó. Ele tá se esforçando, mas, poxa, é o mundo dele, né? Não é o nosso. Tipo uma música latina, ó. Condução latina. Imagina o cara no áudio lá. Terminamos. É isso aí. Cara, massa demais. Tem muita coisa básica, muita coisa bem feita, muita coisa que dá pra imaginar. Mas o cara tem um repertório legal, né? Poxa, ele sabe como aplicar, onde aplicar. Parece que ele já tinha escutado aquilo ali várias vezes. Nós estamos vendo um músico profissional do dia a dia. Para o cara, isso é uma coisa comum. Ser desafiado, partir para cima e entender que faz parte. Sabe, se você gosta de desafios, mas não quer ser um músico profissional, a vida vai te dar muitas vantagens na sua mente por isso. Da hora demais. First and only take. I hope you enjoyed. A couple of things I want to draw your attention to. It's really important to practice listening and imagining yourself playing the drums. That type of mental practice was really huge in this particular exercise, and also when I have to learn songs when I'm away from the drums. Uma das coisas que ele falou ali, se você colocar na tradução, beleza, senão eu vou falar aqui. É ouvir. Ouça músicas de forma ativa, como a gente falou. Escutativa. Escuta a música, vê os detalhes,
se imagina na música. Se você vai tocar alguma coisa, dá liberdade para criar coisas novas. Eu sei que às vezes você está tocando numa igreja ou em algum lugar que é um pouco mais tímido. Tenta arriscar coisas novas, ouvindo coisas novas. Pode até parecer estranho ouvir isso, mas é assim que vai sair a sua liberdade musical. E pratique dando liberdade. Se eu tentar isso aqui, o que acontece? Se eu colocar aquilo lá na música, o que vai acontecer? Essas são coisas que vão fazer o seu repertório ser melhor, você perder um pouco da insegurança, você vai tocar com mais liberdade também, coisas que você já estudava, só que tinha vergonha de tocar. Eu falo isso para os iniciantes, porque para vocês o mundo está muito aberto. No meu tempo tinha VHS, eu tinha que pegar DVD emprestado, fazer cópia de DVD. Hoje está aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui, gente. Nós vamos continuar aqui. É importante você ter essa escutativa porque a sua mente vai abrir. O seu leque de oportunidades vai mudar. E ninguém tira isso da sua mente depois. Vamos continuar ali. Listening to a lot of different music and hearing some of the isms that other musicians play, like the bassist or the keyboard player, and then E uma das coisas também importantes é você pegar e ouvir outros músicos dentro daquela música que você está vendo. Por que eu digo isso? Porque é uma coisa que ele falou ali que é importante frisar. Às vezes você acha legal a pegada do baixista, acha legal o jeito que o tecladista toca, mas você tem que ficar na sua. Não, se você tocar às vezes junto, você vai entrar naquele mundo que às vezes a gente fala que é o tocar dobrado, que é você e um outro músico tá tocando junto, não o mesmo instrumento, mas tocando na mesma ideia. Ele faz um solinho ali antes de trocar o acorde e você vai junto. Isso aconteceu muito ali na música. Putz, ficou massa pra caramba. Vamos continuar aqui o que ele falou. understanding that when those things happen, you have particular options that you can draw from when you have to play on the kit. I think Dave is E para encerrar é assim, quando você começa a entender isso, você consegue ter opções. Você pode tocar dobrado, você pode ir para outro lado. Você vê que o músico foi para uma base, você tem uma ideia em cima e não corta música, é uma coisa muito feia. Por exemplo, o guitarrista tem solo e você começa a solar junto. Se vocês não combinaram, não dá. Mas se você viu que ele fez uma base legal e você consegue improvisar ali em cima sozinho, sem atrapalhar ninguém, o baixista continua na condução, a guitarra fazendo uma base, o teclado fazendo aquele fundo, e às vezes o pessoal da banda ou alguém, ou às vezes até na igreja, né, a irmã tá cantando, você consegue fazer um espontâneo, que acontece muito isso no worship. Você faz um espontâneo, que na verdade é um solo, né, é um solo de fundo, e você consegue tocar sem interromper ninguém, e fica legal, porque a música vai toda rodando junto com você a partir do momento que você vai crescendo, 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 às vezes decrescendo, mas você dá um ambiente para a música para quando ela vai entrar em alguma parte diferente. E isso acontece muito legal em orquestra, em shows ao vivo, em música instrumental e na adoração também, porque adoração é isso, é deixar o momento acontecer, e é ali onde Deus vai habitar. Então, brincando aqui entre nós, aqui às vezes falando um pouco palavrão, Deus está através de você. Eu não estou evangelizando coisa nenhuma, mas quando você respira, você representa um pouco de Deus. Então Deus é humor, Deus é espontaneidade, Deus é ser um pouco coloquial, Deus está em tudo, mas na música ele vai estar onde você tem aquela liberdade para representar. Voltando para a música, tem essa criatividade de às vezes sair um pouco da casinha, voltar, ver como a banda está, ter essa sensibilidade de às vezes perguntar, gente, posso tocar tal parte? Testei um negócio, o que vocês acham? E aí a banda vai trocar informações, gostei, faz de novo. E aí, fez de novo, poxa, vai ter um momento que você vai falar, não, essa parte aqui tá bonita, vou deixar assim mesmo. E a galera vai pedir, mas é um tato seu.
Você vê que pode acrescentar ou não alguma coisa na música. E isso é experiência, é praticar. Happy about that take and the rest of the team as well at Drumeo. And I'm really thankful for the opportunity to do this challenge. It's a lot of fun. I hope you learned a lot from it. And yeah, keep listening, keep practicing. Agora, para encerrar esse vídeo aqui, que às vezes ele tomou um tempão, mas na edição a gente vai dar uma cortadinha, então ele vai ficar bem leve. Tenha essa liberdade de ouvir músicas diferentes, estilos diferentes. Estilos diferentes, música diferente, andamentos diferentes. Não toque sempre na mesma linha, porque aí o que acontece? O seu cérebro ele vai acostumar com aquela parada. E é uma das coisas que eu pratico e ensino muito com a galera que está comigo aqui no Apple Drums. Mas para encerrar aqui, é importante você frisar que todo aprendizado vai te dar uma certa vantagem musical. Vai fazer você ter uma visão melhor, praticar com mais segurança, ter mais desenvoltura. E tudo isso ajuda no seu crescimento como músico. Crescimento como pessoa, crescimento como batera, crescimento como gente. Todo esse aprendizado, todos esses detalhes, essa gama de interesses que vai fazer você crescer, ela vai repercutir em outra coisa, na sua personalidade. Mas essa é uma área que você vai perceber com o tempo, se você tiver interesse. Mas você vai ter mais segurança sobre você mesmo. Esse é um dos poucos assuntos que poucas pessoas falam hoje em dia na internet. Segurança em si. But é isso. Eu espero ter sido útil. Eu espero ter ajudado. Esse é um react que eu estava buscando há muito tempo, porque eu fiquei muito tempo assistindo essas coisas. Isso me ajudou a crescer. Não só como músico, mas como um ouvinte. Ser um bom ouvinte vai ajudar você a crescer, batera. Ouça músicas. Se você quer ser uma pessoa diferenciada, você vai precisar quebrar barreiras. Beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço. Se inscreva no canal, deixe seu like. Se você tem algum batera que você gosta, que você quer que a gente faça um react, deixa aqui na descrição, põe o nome dele e a gente vai... Coceira boa. E a gente vai procurar ele depois. Ou se você tiver algum link de algum vídeo que você gostou e acha interessante e quer que eu reaja, posta aqui no comentário, manda o link dele também. Professor, gostei do vídeo tal, ó, reage sobre esse batera. E aí, eu vou sentar e assistir e vou sentar com o grupo pra gente ver um negócio legal. Beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço. Passa a mão na baqueta, bunda na cadeira e é nóis. Fui!